Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje eu vim mostrar alguns dos meus livros do Clube de Literatura Clássica. Essa vai ser a parte 1, porque eu quero mostrar com bastante detalhes, tanto esteticamente quanto miolo, falar um pouquinho quando tiver, né, de traduções. Mas bora lá, porque vamos começar com um livro que não tem tradução, porque é um livro em português, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É um dos livros que esteticamente eu acho mais bonitos do clube, mais caprichados, e eu sei que eles até chegaram a contratar um design que hoje em dia trabalha com eles na parte do Instagram ali, pra fazer, tá vendo? A ideia, né, veio essa ideia de fazer essa figura mesmo do Fernando Pessoa, e foi preciso, gente, imagina o trabalho, porque todos os azulejos são diferentes um do outro, né? Então eles precisaram de achar ali um monte de figura de azulejo em alta resolução e fazer essa montagem mesmo. A lombada fica lindíssima na estante, chama muita atenção e, enfim, eu acho maravilhosa. Sobre esse símbolo aí do clube, ele tem em todos os livros, eu até peguei Gené pra vocês verem, tá vendo que ele tem esse canto meio arredondado assim, e tem essa bolinha também, que vai também na lombada, inclusive. Só que, gente, quando a gente coloca um do lado do outro, eles não estão na mesma altura, sabe? Me dá uma certa aflição. Eu já vi o design falando que ele gosta da dança desse símbolo, eu não gosto não. Agora vamos para o miolo desse livro. A guarda costuma ser bem caprichada, então nesse caso é essa montagem aí com azulejos. Geralmente ela também é colorida e aí quando você passa, vem essa transição, né? De um lado colorido e do outro lado começa a vir o preto e branco, tá? Em todos os livros, assim que eu me lembre, eles têm essa transição porque o miolo, ele é preto e branco, mesmo quando tem figuras e tudo mais, é no preto e branco. A gente tem um sumário, e eu gosto de sumários, eu acho que ajuda na leitura, depois achar alguma coisa que você queira, enfim. E também temos um prefácio, e a gente tem aí alguns detalhes de caligrafia, tá vendo? Que a gente vai ver também, quando eu folhear o livro, vocês vão perceber que tem várias páginas esses detalhezinhos. Um outro detalhe bem interessante é esse risquinho aí, né, perto ali do número da página, que dá um detalhe diferente no corte também. No final do livro, a gente ainda tem alguns textos aí nos apêndices. Agora vamos para a edição de Jane Eyre, que é uma das edições que eu acho também mais bonitas. Aí você suspeita, né? Mas eu acho ela muito diferente com a Jane aí no meio das flores, né? Acredito que seja a Jane. Principalmente porque a lombada, olha que legal, gente. Fica ela ali lendo um livro. Sério, eu achei muito legal. E eu vou mostrar pra vocês o miolo desse livro. E, bom, começando aí pela guarda, mesmo esquema da outra, tá? E esse livro aqui, ele tem figuras, tá? Ele tem imagens. Vocês vão ver aí que tá com alguns escritos e tudo mais, porque esse livro eu vou falar com muita propriedade, porque eu já li. E você pode ver aí que os desenhos e tal são tudo aí remetendo à era vitoriana, né? Que foi a época que o livro foi escrito. Inclusive, eu achei muito legal esse detalhe aí nos inícios, né? De todos os capítulos. Você vê ali também que o livro é dividido em volumes, tá vendo? Sempre tem uma figura, tem algumas figuras no meio do livro também. E você vai ver que eu marquei bastante, entendeu? Virou um dos meus livros preferidos, né, gente? Tá ali no top 3. E as notas, eu falei isso no vídeo de resenha, são notas que me ajudaram muito. Tem todas as referências bíblicas, referências de outros livros, sabe? É um livro muito erudito, então as notas, elas referenciam tudo isso que a Charlotte quis remeter, sabe? É muito bom. E vamos para um dos livros favoritos de muita gente também, esteticamente, meu também. Ai, gente, acho que eu peguei os meus livros preferidos para essa parte 1, que é o Retrato de Dorian Gray. A ideia dele foi remeter a uma coisa meio natureza morta, né? Porque Dorian Gray é meio que isso, aquela coisa bonita, linda por fora e que por dentro, né? Quem conhece um pouco da história sabe o que aconteceu. E essas flores nesse fundo preto, ai, gente, ficou muito maravilhoso.
Aí nós temos o sumário, que ficou lindíssimo nessa moldura aí, meio de flores, né? E a gente começa o livro com o prefácio. E vocês podem ver que a edição é bilíngue. Então, nas páginas da esquerda ali é em inglês, né? E na página da direita a gente tem a versão em português. Essa é a versão censurada e ela tem mais capítulos do que a versão que não é censurada, tá? O próprio autor fez essa revisão de acordo com a censura que ele sofreu, e então é uma versão mais completa, digamos, apesar de ela ser a censurada. Edição agora de Os Sertões. A gente tem a figura do Antônio Conselheiro aí na capa e essas cores de preto e amarelo, né? O preto e até o estilo mesmo, ele remete a estilogravuras, né, do Nordeste. E o amarelo é para remeter essa coisa do sertão mesmo. E assim, eu sou bem suspeita porque para mim essa é considerada meio que uma edição definitiva dos Sertões, sabe? Vocês vão entender quando eu mostrar o miolo, mas nossa, eu sou muito apaixonada por essa edição. A começar que a gente vê aí que tem bastante notas, né? E tá vendo essa beiradinha que deixa esse corte meio manchado, que eu achei bem legal. Aí nós temos uma figura do autor, né, que sempre vem de brinde e seguindo também esse padrão, né, meio de estilogravura. Temos o nosso sumário. E para quem não sabe, o Sertões, ela é uma história real, né? Então, em vez de imagens e tudo mais, a gente vai ver várias fotos. E assim, as notas estão muito completas, o trabalho gráfico tá incrível. Gente, assim, essa edição tá realmente muito boa. Eu acho que se eu fosse escolher edições do clube, assim, para comprar, essa estaria entre as 3, assim, que eu escolheria. Talvez eu escolheria essa, a Jane Eyre e a do livro do Desassossego. Eu acho que são realmente as minhas edições preferidas. E Os Sertões é um livro um pouco mais complicado, mais complexo de ler. E essa edição ajuda muito. Eu ainda não peguei para realmente ler, né, de cabo a rabo. Mas, né, tem mapas, enfim, gente. Pelo que eu vi, e quando eu falei com certeza vai ser por essa edição, porque ela tá muito completa, muito incrível. Agora vamos falar um pouco sobre Fausto. Nossa, essa edição ficou lindíssima. Foi uma edição de aniversário do clube e as edições de aniversário eles sempre dão uma caprichada, tem uma coisa ali a mais, né? E ela sai um pouco daquele padrão daquelas edições mais dark, né? Então ela leva mais pra esse lado da redenção. Tem esse marcador aí super legal que fica com essa asa meio saindo pra fora nesse formato diferentão. Temos várias figuras, né, lá dentro. E tá vendo? Esse dourado. Então, né, geralmente Fausto eles levam pra uma coisa mais do dark mesmo, e aí eles foram para outro lado. Tradução, gente, muito importante a gente falar sobre a tradução desse livro. Logo no começo, eles explicam, né, sobre essa edição, sobre a parceria que eles fizeram com a editora 34, então é a mesma edição que sai pela 34, tá? Então, aí fala que é uma parceria do Clube de Literatura Clássica com a editora 34. Tem essas molduras, né, diferentes, várias figuras, como a gente pode ver. E é uma edição bilíngue. E a diagramação ficou muito legal, né, do que eles fizeram aí para deixar a edição bilíngue.
várias notas, tá? As notas não são dele, não são iguais à da editora 34, é do clube mesmo. E ó, tá vendo? Então quem entende aí alemão pode acompanhar, né, cortejar a tradução que fica aí no meio, né, com o original que fica aí no canto. E essa diagramação ficou bacana, gente, porque eles conseguiram colocar os dois livros de Fausto em um livro razoavelmente fino, né? Não ficou um livro gigantesco. E foi justamente, né, por ser bilíngue, assim, né? Mas foi justamente essa diagramação aí que ficou bem interessante. E, ai, gente, as figuras maravilhosas e esse final do livro também. Oh, tá vendo? Cada ato tem figuras e tudo mais. E olha só esse final, gente. Ai, que sensacional. Que maravilhoso. Não vou falar muito não, porque é meio que um spoiler, mas... Enfim, a lombada fica linda na estante. Sou apaixonada por essa edição também. E agora a gente vai para uma edição que sai um pouco do óbvio em questão da escolha mesmo, né, da curadoria, que foi a edição da Trilogia Rural do Lorca. São peças de teatro, tá, desse escritor aí que não é tão falado. E eles escolheram essas cores meio terrosas e tudo mais. Olha a lombada como fica bonita. E eu achei muito interessante porque eles acataram uma sugestão de um tradutor que traduziu um outro livro para eles, que foi Oliver Twist, que é um tradutor muito famoso, que é o mesmo tradutor que faz as traduções de Lolita. Então ele é muito conhecido. E esse cara, gente, que traduziu Lolita e que traduziu, né, Charles Dickens para eles e que sugeriu Lorca, ele começou justamente no teatro, foi até ator, e aí ele traduziu peças, então ele tem uma longa bagagem relacionada justamente a peças de teatro e a traduções, então ficou uma coisa muito legal, é bilíngue, tá? E espanhol é uma coisa que, né, a gente consegue ali mais ou menos acompanhar, então ficou bem legal essa edição. E tem, eu não sei se dá pra vocês verem o corte, mas fica com tipo uns pontinhos e tudo mais. E toda vez que muda, tá vendo? O ato, aí ela fica mais pretinha ali, também dá pra ver no corte, sabe? Quando muda o ato. E, enfim, é isso. Eu tô falando demais. Vamos pra edição de Crime e Castigo. Que muita gente ficou meio assim com esse prateado. Esse prateado ele dá uma cegada mesmo, mas é proposital, gente. É por conta do Machado. A gente, primeiro, né, antes de falar do Machado, tem aí a vela, que fica bem na lombada. A vela é uma coisa importante nesse livro, porque ele dá todo o tom do livro, a ambientação do livro, que muitas vezes o ambiente é iluminado só por uma vela. A gente tem o Machado, que é um item importante, digamos, um objeto importante. E aí, todas as figuras, elas são como se fossem cortadas, como se fosse, tipo, dando machadadas mesmo, tá vendo? Então eu achei que ficou muito interessante. E tanto a figura da capa quanto vocês vão ver também o interno do livro. Até mesmo a folha de guarda, né? Tudo com essa ideia mesmo do corte do machado, porque enfim, é um objeto realmente muito importante para esse livro. A gente tem sumários, e esse é um livro que vocês vão ver aí que tá bem marcadinho, tá bem escrito, porque esse é um livro que eu já li, né? E aí é muito importante a gente falar que essa é a minha tradução preferida de russo, tá? Nessa tradução... Olha o tanto de nota, gente. Tem muitas notas. Bom, essa edição, então, é traduzida pela Nina e o Felipe Guerra. Tem, inclusive, um prefáciozinho deles. E, gente, fiz até um coraçãozinho aí, porque realmente é minha tradução preferida. A Nina é russa e o Philip é português, então é uma tradução de Portugal, mas não tem, assim, eles corrigem a grafia, tá? Então, acentos, essas coisas, a grafia eles corrigem de acordo com a grafia do Brasil, tá? Do português do Brasil. Mas a tradução deles é muito incrível, porque a gente tem um casal traduzindo em que uma é russa e o outro é português, né? Então eu acho que é a tradução que menos se perde o que o Dostoiévski realmente queria dizer, né? Porque a gente tem aí as duas nacionalidades, né? Fazendo essa tradução. Então, assim, sou suspeita, é minha tradução preferida. E, enfim, leiam na tradução do Filipe e da Nina, gente, porque pra mim é a melhor que tem.
próximo é a letra encarnada. Então a gente tem o monte de flor, assim. Eu achei que ficou muito bonito, gente. E a letra A, né? A letra A é a letra que a moça aí principal vai usar de pendurada. O corte vermelho ficou muito bonito. E, gente, essa edição eu acho ela muito bonita, né? A lombada fica muito bonita na estante e tudo mais. E quando você abre, assim... Eu gosto quando a lombada, gente, vocês vão ver numa parte 2 que não são todas as lombadas do clube que são desenhadas, mas eu gosto quando ela é desenhada, porque dá essa continuidade. Eu acho que esteticamente fica bem mais bonito. E aí a gente tem a folha de guarda, que eu achei lindíssimo nesse azul, né? Então a gente tem essa paleta aí de azul, vermelho e tudo mais. Temos o sumário e a gente tem um prefácio e tal. E vocês vão ver aí, ó, que é, mais uma vez, uma edição bilíngue. A gente, pra mim, todas as edições deveriam ser bilíngue. Quando é inglês é ótimo, porque, né, inglês eu sei. Mas, sei lá, as pessoas às vezes sabem alemão, sabem grego, vai saber, né? Eu acho que as edições deviam ser sempre bilíngues. Eu sei que não é sempre que dá, porque muitas vezes são edições muito longas e ficaria inviável, né? Mas, enfim, nessa daí a gente vê, então, algumas figuras. Eu não tenho muito o que dizer, assim, em relação às figuras e o enredo, porque esse é um livro que eu não li. Eu sei muito superficialmente a história, sei um pouquinho, mas quando eu não conheço tanto, eu procuro não saber tanto também pra eu acho legal ir pro livro sem saber muita coisa. Mas, enfim, essas aí são algumas figuras que a gente tem no livro. E essa folha de guarda, essa guarda do final, gente, com esse ar e essas flores subindo, achei incrível. Vamos agora para o processo do Kafka. E eu adorei porque eles colocaram o símbolo, né, do clube bem no rosto da pessoa. E tem essa duplicidade da pessoa estar segurando o próprio livro. Enfim, achei muito legal. E ter colocado, né, tampando o rosto dele... dá essa ideia mesmo de despersonalizar a pessoa, né? Afinal, ele tá sofrendo um processo e ele não sabe por quê, o que que aconteceu. E esse tom de verde também, ó, achei a escolha desse verde muito chique, muito bonita. A guarda ficou vermelha, eu gosto do contraste do verde com vermelho, mas eu acho que podia ter uns desenhos, né? Não sou muito fã quando é uma guarda assim lisa, não. Mas gostei dessas figuras aí logo no começo do livro. Achei bem legal. E a minha primeira crítica que eu tenho a esse livro, eu ainda não li também, nunca li nada do Kafka, pra ser bem sincera, é que ele não é bilíngue, gente. É um livro muito fininho. Então, assim, não é um livro que era inviável de se fazer bilíngue, sabe? Então, assim, sem ter lido é a crítica que eu tenho, né? Mas gostei muito da capa e... Por que não fizeram bilíngue? Alguém me explica? Mas, olha, as figuras, achei as figuras muito legais. Gostei, eu acho que dá um clima bem de acordo com o que eu imagino que seja esse livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse eu já li, vocês podem ver aí pelas várias marcações. E adorei a lombada desse livro, que é tipo, né, esse esqueletinho aí, fica bem legal assim na estante. E, né, acho que nenhuma lombada dos livros que eu escolhi pra essa primeira parte é lisa. Talvez porque eu tenha pego, assim, acho que os livros que eu mais acho legais e tal. Eu não gosto da lombada lisa, gente. Mas eu gostei muito da capa. Teve gente que achou meio simples e tal, mas eu gostei, tá? E as figuras, tá? Esse caixão e tal. Vocês vão ver as figuras de dentro. Eu gostei bastante, tem uma moldurinha aí no livro. O sumário é gigante, tá? Porque o Machado, os capítulos são curtos, né? Então, tipo, são muitos capítulos. Explica aí um pouco sobre a edição. É interessante saber que a edição Memórias Póstumas é o livro favorito brasileiro ali do editor. E esses vermes, gente, no começo... eu achei muito legal. E aí a gente tem a famosa dedicatória, né? Que começa o livro, que eu acho que é um dos inícios de livros mais conhecidos. E é uma dedicatória aos vermes, então tem ali a figura dos vermes ao lado. E tá vendo? Esses desenhos meio mórbidos, meio assim que você sabe? Aí a gente tem a borboleta preta, né? Que é o que dá o título ao capítulo. Eu achei que tem toda a vibe do Memórias Póstumas, tá? Essa aí é uma cena que
é bem importante, assim, no livro, que diz muito. Olha só como é que os capítulos são curtinhos, tá vendo? Porque ele foi como folhetim, né? Então ele ia pro jornal esses capítulos e tudo mais. E, gente, eu gostei bastante, tá? Eu li nessa edição, como eu falei, eu achei as notas muito boas, então eu super aprovei esse livro. E, gente, essa é a minha parte 1 da minha coleção do Clube de Literatura Clássica. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei e já se inscreve pra gente fazer aí uma parte 2. Me fala qual que vocês gostaram mais, tá? Eu já falei quais são os meus 3 preferidos, né? Mas enfim, eu amo muito, eu acho a seleção muito boa, a curadoria muito boa e os livros muito lindos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!